continua acompanhando. E a gente vai falar sobre uma das principais linhas de investigação agora, não da investigação em si, mas da doença, a depressão pós-parto. Nós estamos ao vivo com o psicólogo especialista em saúde mental, Alexander Bess. Doutor Alexander, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Marco, boa tarde a você, a todos os seus ouvintes, a todas as pessoas aqui que nos veem. Um abraço a todo o pessoal aí da região de Campinas, uma bela região, e principalmente a CBN, uma rádio a qual eu tenho imenso carinho e respeito. Obrigado. Bom, doutor, vamos tentar explicar, né? A depressão pós-parto, ela é mais comum do que se pensa, né? Às vezes chega, se é que é o caso, tá? Como a gente disse, doutor, ninguém aqui está terminando o inquérito, né? Mas um caso que pode chegar ao extremo até de um assassinato, como pode ter sido esse caso. Ela é mais comum mesmo? Ela atinge muitas mulheres? O que você atende, o que o senhor atende, tem chegado muitos casos desses? Mas esquece o senhor, você, por favor. Tá bom, então. Mas vamos lá, deixa eu falar rapidamente. Acompanhando a reportagem da Tayla, né? Dei um abraço a ela também. Pelo que eu pude escutar do caso, evidentemente que eu não acompanhei de perto, a informação que eu tenho é só aquela que eu observei aqui na sua reportagem. Quando a gente fala em depressão pós-parto, realmente é uma patologia real e existente. Porém, eu acho que a grande diferenciação, Marco, fala você e todas as pessoas aqui que nos veem, da CBN, a depressão pós-parto, ela faz apenas a mulher se matar ou matar o próprio filho, e não um enteado, ou não uma outra pessoa, ou uma outra criança. A terminologia mais correta, pelo que eu, até o momento, pude apurar ali da reportagem, pelo que eu vi na reportagem, seria uma psicose pós-partum, que a gente chama de inglês de PPP, postpartum psychosis. Então, na realidade, tudo me indica, tá? Tudo me indica que o comportamento não é de uma pessoa depressiva, porque quando uma mulher ela tem a depressão pós-parto, o que ela tem? Ela tem uma queda muito grande, tanto não só nas suas taxas hormonais de progesterona e de estrógeno, mas ela tem também toda uma variação hormonal muito gigante, né? Já que a mulher ela tem muito mais hormônios do que o homem. Então, há toda uma movimentação ali na glândula tireoide, aquela coisa toda, que faz com que realmente os hormônios da mulher se alterem. Os hormônios da mulher se alterando para baixo, que é o que vão causar a depressão pós-parto, a tendência de uma mulher dessa é se matar, apenas ela, ou matar o filho ou a filha ali de até alguns meses. Geralmente, a depressão pós-parto vai até uns 3 ou 4 meses após o nascimento da criança. Quando você tem um advento como esse, que ela matou o enteado de 6 anos de idade e não é filho dela, tudo remete a não uma depressão pós-parto, mas uma psicose pós-parto, que é onde ela dissere a raiva em outra pessoa que não seja a sua prole. Então, essa é a grande diferença. O comportamento ali suscetível é muito mais o da psicose do que de uma ação depressiva. Ah, sim, é importante a gente ter essa informação. Vou até, né, doutor Alexander, para a gente fixar para o nosso ouvinte, a depressão pós-parto, né? Claro que a gente pode falar da depressão de maneira geral, daqui a pouco é outra pergunta que eu vou fazer, mas a pessoa faz mal para si mesma, não para outros, então. É isso que a gente pode deixar claro, então. Exato. Na questão da depressão pós-parto, o mal é infligido a si mesma. Ela pode só querer se matar e preservar a prole dela, ou ela pode chegar e querer se matar também e, ao mesmo tempo, matar a sua prole. Isso vai variar de taxa hormonal para taxa hormonal, vai envolver uma série de outros fatores mentais ali associados. No caso dela chegar e matar o enteado, independente de ele estar ali passando, infelizmente, o final de semana e uma pena dessa criança, porque realmente a mãe dessa criança e o pai, que é o mesmo, vão realmente sofrer muito, isso é sempre uma lástima, é outra situação. Então, tudo remete a uma psicose pós-parto.
Agora, ela pode não ter também uma psicose pós-parto e ter apenas um comportamento assassino no que se diz respeito apenas a querer exercer ali a ação do assassinato em si e não ser uma pessoa também portadora de uma psicopatologia mental. Então, isso teria que ser avaliado ali por algum profissional da saúde para fazer os devidos testes e ver e averiguar se realmente ela tem uma psicose pós-parto, tá? Se isso é confirmado. Se for uma psicose pós-parto, realmente ela pode ter lapsos de memória, ela pode ter ali um vazio na cabeça e nem lembrar do que aconteceu, mas não existe na literatura, isso é muito importante, não existe na literatura pessoas depressivas que matam enteados ou outros membros da família. A pessoa depressiva na etapa pós-parto, ela mata apenas a si mesma ou a sua prole ou o seu filho ou a sua filha. Teve um caso nos Estados Unidos, uns anos atrás, infelizmente, um caso muito famoso na Pensilvânia, onde a mãe, após ter dado à luz ao quinto filho, matou todos os filhos de uma vez só, matou os 5 filhos, né? Então, foi o caso mais sério que a gente tem na literatura até hoje de uma pessoa depressiva pós-parto. Bom, doutor Alexander, a gente sempre quando vai falar de depressão, hoje a gente está falando da pós-parto, especialmente, mas a depressão a gente tem que deixar claro que não é só um estado de tristeza, né? Você até citou nas respostas anteriores que os hormônios mudam, então é uma questão de saúde mesmo, não é algo que... Então isso pode se desenvolver nas pessoas de qualquer forma, né? E a depressão pós-parto, ela também para as pessoas, para as mulheres, né, que elas desenvolvem essa depressão, elas já têm, como é que se diz, me fugiu até a palavra agora, que algo pré-existente? Uma pretendência. Isso. Muito boa sua pergunta, Marco. A resposta é muito simples, tá? Existem adventos isolados onde a pessoa nunca se manifestou depressiva e nem teve alguma reação depressiva, mas em função da mudança hormonal que ocorre ali, né, na mulher, por causa da diferenciação dos hormônios que vão abaixar muito, especialmente a progesterona, o estrógeno e outros hormônios ali secretados pela glândula tireoide, essa pessoa ela pode ter apenas uma manifestação isolada de depressão pós-parto e aí tentar se matar ou concluindo ou não, ou tentar concluir a morte ali do seu filho ou da sua filha, sem o elemento da maldade. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em psicose, a psicose existe o elemento da maldade. Geralmente as ações motivadas pela psicose são sempre motivadas por uma maldade intencional, coisa que não acontece na depressão pós-parto. Porém, mulheres que já tinham depressão, completando a sua pergunta, mulheres que já tinham a depressão instalada no seu aparelho mental podem sim desenvolver a depressão pós-parto após o nascimento do seu filho ou da sua filha. Então, existe uma ambiguidade aí na resposta. Pode ser uma pessoa que já sofria de depressão e ali o gatilho, né, que a gente chama em psicologia em inglês, o psychological trigger, quer dizer, o gatilho psicológico foi realmente o nascimento desse filho ou dessa filha, ou ela não tinha nenhuma tendência depressiva antes, mas pela forte brusca, né, pela mudança brutal dos hormônios por causa da gravidez, ela teve uma ação como essa. Existe também pessoas que têm a condição de bipolaridade. A bipolaridade é a antiga terminologia psicose maníaco-depressiva, que hoje na literatura americana, muitos autores americanos, grandes autores americanos, nos seus textos, nos seus trabalhos, já recuperaram essa terminologia, né? Maníaco depressive, né? Também pode ter. Então, ela pode ter, após o parto, ela pode ter uma descarga hormonal muito grande, entrar no estado depressivo, e por ela ter uma condição prévia, já diagnosticada de bipolaridade, ter ali uma ação polarizada ao contrário. Mas também, o interessante, infelizmente falando, é que na psicose pós-parto, nunca vai ser a criança,
a ser atingida ou a ser machucada, mas sim alguma outra pessoa. No caso ali foi o enteado, mas poderia ser o marido, poderia ser a sogra, quer dizer, poderia ser qualquer pessoa que não fosse do sangue dela. Essa que é a diferenciação principal num caso desse, quando você tem um caso muito triste como esse, que existe ali uma confusão se ela tem depressão pós-parto ou não, ou se ela não tem, ou se ela tem pouca gente conhece a depressão pós-parto, muita gente conhece a terminologia, mas a terminologia psicose pós-parto não é muita gente que conhece. Então, um grande diagnóstico diferencial de uma terminologia para outra vai ser justamente quem foi o objeto de ataque, quer dizer, qual foi a pessoa que foi objeto desse ataque. Foi o filho, foi o enteado ou a enteada, ou foi uma outra pessoa qualquer. No caso da tristeza depressiva, que você citou ali nessa pergunta também, a depressão é um estado de tristeza contínuo, mas incurável, é uma condição clínica, porém, com os tratamentos, você consegue dar uma qualidade de vida muito boa para a pessoa depressiva, tanto no sentido de controle e de manutenção e de aumento de qualidade de vida dessa pessoa, né? Na gravidez, a melhor coisa que tem para você controlar a depressão pós-parto, além das medicações que o médico vai prescrever, não serão muitas medicações que podem ser tomadas para não afetar o feto, mas uma vida saudável, com alimentação saudável e, essencialmente, boas noites de sono, ajuda muito a equilibrar a taxa hormonal que vai ser alterada com a depressão, com a gravidez. Aí que eu vou chegar, né? Uma pergunta do nosso ouvinte aqui, se no caso dos homens a depressão tem a ver com hormônio também. Sim, é como você respondeu aí, doutor Alexander. Não é um estado só de tristeza, é algo que muda no nosso organismo. Mas, voltando à depressão pós-parto, e claro que você pode responder, deve responder muito melhor que eu, nosso ouvinte, mas no caso da depressão pós-parto, a mãe, se tiver um acompanhamento psiquiátrico durante a gravidez, ela pode se livrar ou diminuir os efeitos dessa depressão? O acompanhamento psicológico e psiquiátrico terá que ser feito sobre ambos, né? Evidentemente, e com obstetra também. Ele pode ajudar muito a evitar. Não é garantia total que ele vai ser totalmente ali evitado, mas uma pessoa que tem depressão, e respondendo a seu ouvinte, um abraço a ele, o que acontece? A depressão ela é uma doença que ela pode atingir tanto os homens quanto as mulheres, porém, ela é uma doença mais comumente feminina. Se você for pegar uma taxa de porcentagem mundial na literatura, você vai ter ali 70% de cada 1.000 pessoas, 70% são mulheres e 30% são homens. Em alguns lugares, até 80% são mulheres e 20% são homens. Então, a taxa de predominância sempre vai ser maior feminina. Principalmente, claro, o homem também é regido por hormônios, evidentemente que sim. Mas a mulher ela é muito mais suscetível às taxas hormonais, né? Às variações de taxas hormonais. E a gravidez, e nenhum evento fisiológico mexe tanto com o hormônio como a gravidez. Então, por isso que as mulheres são mais suscetíveis a uma depressão pós-parto, e é muito difícil você encontrar um homem que teve uma depressão pós-parto, você não vai achar isso. Mas a mulher você acha, você vai achar um homem depressivo por outras situações. Além da depressão clássica clínica, você tem as depressões exógenas, que são aqueles estados de tristezas mais passageiros, onde a pessoa apenas mergulha na depressão e depois sai porque foi resolvido o problema. Você também tem os comportamentos distímicos, né? Pessoas que mergulham na depressão e saem. Você tem as questões da bipolaridade, você tem a questão da depressão infantil. Então, na realidade, você tem uma série. A depressão é uma condição clínica, Marco. Eu falo isso a você, todos os seus ouvintes da CBN, assim como a psicose, incurável. A diferença é que a depressão você consegue controlar mais e a psicose, o controle é mais difícil, porque a psicose, o que caracteriza a psicose, além da extensa maldade, é o controle é a falta do controle da agressividade e a falta do controle do instinto assassino, né? Então, a psicose, você tem todos os serial killers, todos eram moldados ali pela psicose e não pela depressão. Pessoas depressivas não matam outras pessoas, isso é muito importante, tá? Independente de ter gravidez ou não, a pessoa depressiva se mata. Ela não tem energia para matar o próximo ou a próxima, mesmo que ela não goste
daquela pessoa. Então, esse é o diagnóstico diferencial para todos os estados depressivos de uma maneira geral. A depressão é uma doença, uma patologia mental, né, uma psicopatologia, onde a pessoa inflige o mal a si mesma. E apenas no caso da gravidez é que existe a questão da depressão pós-parto, onde ela pode matar eventualmente o filho ou a filha por um estado de tristeza muito grande. Agora vai depender muito de qual que é o nível dessa depressão. Se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, e se é uma depressão muito severa, que são os 3 estágios depressivos ali que existem. Bom, quero agradecer. Eu acho que ficou muito claro que não estamos aqui julgando o caso dessa madrasta, de jeito nenhum. Trazendo essa situação. E o doutor Alexander Hess, que é psicólogo especialista em saúde mental, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, eu acho que deixou muito claro que depressão não faz com que outras pessoas morram, e sim a própria, até pela falta de força. Eu acho que, com o perdão, não quero fazer trocadilho, pelo amor de Deus, uma situação tão triste, mas eu acho que é a declaração mais forte que você deu para explicar essa situação, doutor Alexander. Então, eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente no Estúdio CBN, que esclarece muita coisa sobre vários assuntos relacionados à depressão e à depressão pós-parto. Muito obrigado pela entrevista, doutor Alexander. Um abraço. Marco, eu que agradeço. Um abraço a você, todos os ouvintes e todo o pessoal da CBN. Obrigado. Boa tarde. 3h03. Vamos para o Repórter CBN.